Vivo apresenta. O que tem a ver inteligência artificial, pinturas rupestres, Leonardo da Vinci e cinema mudo? A gente explica. Em fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia estourar no Ocidente, centenas de estudantes da Universidade de Oxford se sentaram para ouvir uma apresentação sobre arte. Era uma palestra dos famosos TED Talks. Só que tinha algo diferente. Quem estava dando a palestra era um robô com inteligência artificial. É isso mesmo, a Aida é um robô artista. Ela tem câmeras nos olhos para entender o espaço à sua frente, um braço robótico para manipular o pincel e um cérebro cheio de algoritmos. Gosta de pintar retratos de si mesma e de outras pessoas, mas também produz telas abstratas e natureza morta. Aí ela também escreve poesia. A chegada da Aida e de outros tipos de inteligência artificial tem suscitado uma discussão muito forte. A arte produzida por um robô é mesmo arte? Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender. Afinal, o que é arte? Para Aristóteles, a arte era uma forma de completar o que a natureza não conseguiu finalizar. Para o escritor Goethe, a arte era uma mediadora do indizível. Para o pintor Paul Gauguin, a arte era uma procura insana pelo individualismo. Mas talvez a melhor definição seja do pintor, inventor e cientista Leonardo da Vinci. Da Vinci afirmou, abre aspas, a arte é a rainha de todas as ciências, comunicando conhecimento a todas as gerações do mundo. Fecha aspas. Ou seja, Da Vinci acreditava que essas duas esferas do conhecimento serviam o mesmo propósito. Que é um ótimo exemplo? O sorriso da Mona Lisa. Por séculos as pessoas têm olhado para essa pintura e ficado intrigadas com seu mistério. O que ela está pensando? O que ela está sentindo? O que muita gente não sabe é que, nessa época, Da Vinci estudava cadáveres no necrotério de um hospital. Inclusive, ele dissecou vários pessoalmente. Nessa investigação, ele descobriu que o músculo usado para contrair os lábios é o mesmo músculo que forma o lábio inferior. Esse foi o primeiro passo. O segundo foi quando Da Vinci descobriu que o centro da nossa retina é melhor em captar cores e detalhes, enquanto a parte periférica da retina percebe melhor as sombras e os contrastes. Aí, na hora de pintar a Mona Lisa, Da Vinci fez as bordas da boca dela com uma leve torção para baixo. Se você olha diretamente para a boca no quadro, sua retina percebe esses detalhes e a Mona Lisa não parece estar sorrindo. Agora, se você desviar o olhar para longe da boca, a parte periférica da sua retina vai borrar esses detalhes nas pontas dos lábios e a impressão vai ser de que ela está sorrindo. Com isso, o sorriso da Mona Lisa fica mais evidente quanto menos você olha para ele. E tudo isso foi porque a Mona Lisa foi o resultado tanto de uma investigação científica como de uma investigação artística. Em essência, a tecnologia e a arte possuem uma relação de simbiose, não de repulsa. Uma coisa melhora a outra. A gente pode perceber isso nas primeiras manifestações artísticas de que se tem registro, cerca de 30 mil anos atrás, na Idade da Pedra, as pinturas rupestres. Elas já integravam duas tecnologias inventadas pelo homem. A primeira eram as tintas, que eram feitas misturando terra, carvão, saliva, gordura animal e outras substâncias. A segunda tecnologia era a composição. As pinturas rupestres já empregavam noções de movimento e moldura, porque eram feitas tendo em mente a estrutura da rocha em que seriam pintadas. Tudo era feito pensando em como alguém que entrasse na caverna iria ver aquela arte. Milênios mais tarde, a ciência ajudou a aprimorar a música. Pitágoras, aquele que desgraçou o seu ensino médio, criou uma teoria que hoje é conhecida como música universalis, ou harmonia das esferas. Foi ele quem descobriu a correlação entre o tamanho de uma corda e a frequência do som que ela emite quando tocada. Além disso, ele percebeu que os sons harmoniosos possuem entre si uma relação matemática simples. Tá vendo? Existe uma relação muito maior entre as músicas do seu artista favorito e a matemática do que você imaginava. E eu ainda tenho mais um exemplo para você. O cinema mudo só era mudo porque não havia um método para captar o som junto da imagem. Nesses primeiros anos, o cinema era uma espécie de circo. Muitos filmes eram, na verdade, gravações de números de mágica e esquetes de vaudeville, que era o teatro de variedades da época. Em 1929 surgiu finalmente a tecnologia que permitia gravar o som na película junto da imagem. A partir daí, o cinema passou a ter diálogos e adquiriu uma vocação mais realista. Com isso, os gêneros cinematográficos que temos até hoje, como as comédias românticas, o terror e a ficção científica, foram estabelecidos, e os estúdios de Hollywood se consolidaram. O ponto que a gente está tentando chegar é que a tecnologia não atrapalha a arte. E essa discussão é especialmente importante agora que existe arte produzida por inteligência artificial. Por onde você olha, existem robôs e algoritmos criando obras de arte.
Quer escrever uma poesia ou um roteiro? Já tem um serviço em que você faz o briefing e ele escreve para você. Precisa editar uma foto, mas não sabe nada de design gráfico? Não tem problema. Já existem aplicativos que alteram a imagem exatamente do jeito que você quer. Quer criar uma imagem a partir de texto puro? Já tem várias IAs fazendo isso. Quer criar uma faixa musical, mas não sabe tocar nenhum instrumento? Tudo bem, tem um serviço que você coloca a descrição e ele cria a música pronta. Aliás, tá curtindo essa música na nossa trilha? Pois é, foi uma inteligência artificial que fez. Então, se você ainda tá em dúvida sobre se a arte produzida por um robô é mesmo arte, a resposta talvez não importa. Não importa se é um robô pintando quadros ou uma inteligência artificial criando músicas, porque, para a tecnologia evoluir esse ponto, milhares de humanos estiveram envolvidos no processo. Qualquer linha de código ou algoritmo é resultado de anos e anos de experiência humana. Inclusive, algumas formas de arte, como videogame ou cinema, talvez nunca nem tivessem surgido se não fossem as criações tecnológicas que permitiram seu desenvolvimento. E isso é ótimo para nós, o público, porque o nosso entretenimento sempre vai vir acompanhado de conhecimento. Você sabia que a Vivo também tem uma inteligência artificial? Lá em 2019, a Vivo lançou a Aura. Essa é a inteligência artificial que está em constante evolução e aperfeiçoamento, acompanhando as rápidas mudanças na tecnologia. Cada atendimento da Aura é usado para alimentar a sua inteligência artificial, deixando ela mais responsiva e humanizada. A hospedagem do sistema é na nuvem, para garantir a estabilidade. E a Aura também recebe conhecimento do Centro de Treinamento de Bots, formado por profissionais humanos do nosso atendimento ao consumidor. E é um sucesso. A Aura tem um índice de acerto de aproximadamente 90%. A tecnologia está mudando a forma como a gente vive e se conecta. E na Vivo, estamos sempre em busca de mentes inovadoras, com uma curiosidade viva pela transformação do futuro. Se você acredita num futuro digital inclusivo, sustentável e humano, então vem pra Vivo. Confira mais detalhes na descrição sobre a nossa plataforma de carreiras. Venha inovar com a gente.